Hoje, vamos partilhar algumas palavras de Deus, com o sermão intitulado Sem Deus, não podemos viver. No livro do Gênesis, podemos ver o registro de como Deus criou o mundo. Vejamos de perto alguns pontos distintivos. Para onde Deus olhou quando criou os peixes? Disse também Deus: povoem-se as águas, de enxames de seres viventes. No princípio, quando Deus criou os peixes, Ele disse estas palavras à água. E quando Ele criou as árvores, para onde é que Ele olhou? Ele falou para a terra. Produz à terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas. Quando Deus criou os peixes, falou com a água. E quando criou as árvores, olhou para a terra. Então, quando Deus criou a humanidade, para onde dirigiu o seu olhar? Todos nós, por vezes, lemos a Bíblia de forma descuidada e, muitas vezes, presumimos que sabemos tudo. Quando Deus criou a humanidade, para quem Ele olhou? Deus Elohim olhou um para o outro. E disseram: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não foi? Enquanto criavam a humanidade, Deus e Elohim olhavam apenas um para o outro e não para a terra ou para a água. Deus Pai e Deus Mãe olhou um para o outro. Irmãos, isto tem um significado importante aqui. Quando Deus criou os peixes, Ele olhou para a água e falou com ela. Se um peixe saísse da água, qual seria o resultado? O peixe estaria destinado a morrer. Deus criou ambientes à medida das criaturas, nos locais para onde dirigiu o seu olhar. O que aconteceria a uma árvore se fosse arrancada e acabasse por abandonar a terra? A árvore nunca seria capaz de sobreviver. Para o dizer de forma simples, morreria. Um peixe morre quando sai da água e uma árvore morre quando sai da terra. Se pensarmos nesta pergunta, para onde Deus olhou e o que Ele disse, podemos compreender que, ao criar o homem, Deus Elohim olhou um para o outro. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. E criou o homem e a mulher. Lembrem-se desta frase significativa: Deus olhou um para o outro naquele momento. Ao criar os peixes, Deus olhou para a água e deu as suas palavras. Ao criar as árvores, Deus falou com a terra. Depois, ao criar o homem, Deus Elohim olhou um para o outro. Isto implica que Deus desempenha para nós o mesmo papel que a terra desempenha para as árvores e a água para os peixes. Então, o que será de nós, humanos, se estivermos afastados de Deus? Não podemos de todo viver. Uma árvore não pode sobreviver sem a terra, e um peixe não pode sobreviver sem a água. Esta foi a obra da criação de Deus no princípio. Do mesmo modo, pode o homem sobreviver sem Deus? Isto significa que a humanidade nunca poderá viver sem Deus. Por isso, como a vida só pode existir com Deus Pai e Deus Mãe, temos de estar sempre ligados a eles. Todos, por favor, leiam hoje a história da criação em Gênesis. É verdadeiramente espantoso. Para onde se dirige o olhar de Deus?
Deus criou uma casa para os peixes, uma casa para as árvores e uma casa para a humanidade viver. No entanto, o que acontece se as criaturas abandonarem as suas casas? Um mundo de morte espera por eles. É por isso que a humanidade não pode viver longe de Deus. Como somos alegres e felizes por podermos viver em Deus. Hoje, vamos confirmá-lo, um a um, através da história da Bíblia. Em primeiro lugar, vejamos o ensinamento de Jesus no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, o que nos acontece quando estamos afastados de Deus, nada podeis fazer. Não há alegria na vida sem Deus. Não tem sentido e é vazio. Tudo é passageiro e a alegria é apenas temporária. Mesmo que alcancemos o que estamos a procurar, essa felicidade não pode ser sustentada. Deus disse: sem mim, nada podeis fazer. Este era o plano de Deus quando criou a humanidade. Deus criou o homem como um ser que não pode viver sem ele. No entanto, as pessoas afirmam ignorantemente: Deus não existe, ou gabam-se de si próprias, ao dizerem palavras inúteis, tais como: em vez de acreditar em Deus, acredita na minha força. Acreditar em Deus não te pode ajudar. Quando essas pessoas enfrentam uma doença, pensam: será que vou morrer? E se eu morrer? Para onde eu vou quando morrer? A vida é verdadeiramente sem sentido. De facto, chegamos de mãos vazias e partimos de mãos vazias. É então que se apercebem da insensatez dos seus pensamentos. Não há esperança, alegria ou razão de existir numa vida longe de Deus. Relativamente a este princípio, Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Em última análise, deixar Jesus significa deixar Deus, e deixar Deus é a mesma situação em que um peixe deixa a água. Como é alegre e feliz estar com Deus, em Deus Pai e Deus Mãe. Parece que muitas vezes não temos consciência disso na nossa vida cotidiana. Quando Deus criou os céus e a terra, já tinha designado as condições em que a humanidade poderia desfrutar da maior felicidade, sustentar a sua vida e experimentar a alegria de viver. Confirmemos que o homem pode ter os momentos mais felizes e viver uma vida cheia de gratidão quando está com Deus. Vejamos o capítulo 7 de Deuteronômio. No capítulo 7, versículo 4, de Deuteronômio, está escrito: pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Aqui, afastar-se de Deus é como um peixe que sai da água. Com isso, ele experimentará a tremenda dor da morte. Na parábola do filho pródigo, quando o filho pródigo saiu da casa do pai, esperava ficar cheio de uma alegria transbordante. Mas o que aconteceu? O mesmo que acontece quando um peixe sai da água. A dor seguiu-o. Ali, ele desejou fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Depois, apercebeu-se: se eu continuar assim, vou morrer à fome. Em casa do meu pai, nem os criados são tão miseráveis como eu. Quando ele partiu, foi o mesmo que ir em direção à morte. No entanto, como é que ele se sentiu quando regressou? Suponhamos que um peixe sai da água durante algum tempo e regressa à água. Perceberá que a água é o melhor lugar. Quão feliz será?
Quão alegre seria essa vida? Todos nós, quando olhamos cuidadosamente para a providência de Deus, que criou os céus e a terra, podemos compreender plenamente que tipo de vida nos traz mais felicidade, não é verdade? Assim, em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 4, está escrito: quem se afastar de Deus será destruído no fim. Vejamos o livro de Juízes, capítulo 16, como exemplo. No livro de Juízes, capítulo 16, está registada a história de Sansão e Dalila. Na Bíblia, está escrito que Sansão era um nazireu, que tinha sido dedicado a Deus, desde o ventre da sua mãe. No entanto, ele foi seduzido por uma bela mulher chamada Dalila e acabou por violar os mandamentos de Deus como nazireu. Vejamos o capítulo 16, versículo 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Os filisteus combinaram um esquema com Dalila, dizendo: por favor, diz-nos qual é a fonte da força de Sansão. Se o fizer, dar-lhe-emos muita prata. Para simplificar, ela recebeu dinheiro e perguntou a Sansão qual era a fonte do seu poder. No início, ele não lhe disse a verdade. Respondeu-lhe Sansão: se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei. No entanto, mais tarde verificou-se que tal não era verdade. Ele lhe disse: se me amarrarem bem com cordas novas, com que se não tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei. No entanto, isto também não era verdade. Por isso, Dalila implorava-lhe persistentemente, dia e noite, dizendo: por favor, diz-me com toda a sinceridade qual é a verdadeira fonte da tua força. Há 3 mandamentos essenciais que os nazireus devem seguir para dedicar a sua vida a Deus. Deus deu a lei aos nazireus. Vamos ler o livro de Números, capítulo 6, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se de vinho. Em primeiro lugar, os nazireus não devem comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes. Em segundo lugar, os nazireus não podem aproximar-se de um cadáver. Em terceiro lugar, se os nazireus fizerem um voto a Deus de que viverão assim durante um ano, não poderão usar navalha na cabeça. Isto significa que não devem cortar o cabelo. Sansão era um nazireu que dedicou toda a sua vida a Deus. No entanto, ele contou o segredo a Dalila. Então, ela rapou-lhe o cabelo enquanto ele dormia. Como Sansão desobedeceu à lei dos nazireus, está escrito que o Espírito de Deus o tinha deixado. Voltemos a Juízes capítulo 16. Compreendamos o regulamento da lei dos nazireus no Antigo Testamento e voltemos a ler esta cena. Sansão chegou a violar a lei de Deus, ao contar a Dalila a fonte da sua força. Como resultado, os seus olhos foram arrancados. Quando Deus se afastou de Sansão, tudo se tornou doloroso. A história de Sansão ensina-nos essa lição. Passemos ao capítulo 16, versículo 20. Versículo 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia. O que é que ele não sabia? Sansão não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Quando um peixe está na água, é forte
É rápido e tem as condições e o ambiente ideais para fazer tudo o que deseja. No entanto, um peixe fora de água não pode fazer o que lhe apetece. Ele precisa de respirar através das guelras, mas é incapaz de sobreviver num espaço onde é necessário respirar através dos pulmões. Da mesma forma, Sansão abateu milhares de filisteus, usando apenas a queixada de um burro. No entanto, depois de Deus o ter deixado, Sansão não passou de uma pessoa comum entre muitas outras. Versículo 21. Então, os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. O que é importante aqui é o facto de Deus o ter abandonado. Quando Deus criou o homem, para onde ele olhou? Deus e Elohim não se olhavam. Quando Deus criou os peixes, falou para a água. Quando criou as árvores, olhou para a terra. O momento mais feliz para uma árvore é quando ela tem as suas raízes no solo. Uma árvore com as raízes mal enraizadas sofre a partir desse momento. Eventualmente, com o passar do tempo, a árvore não tem outra escolha senão morrer. O mesmo se passa conosco. Pensa em Sansão ou em Judas Iscariotes, que traíram Deus. Quem está longe de Deus é como um peixe que sai da água. Podem respirar por um momento, mas não por muito tempo. A dor tornar-se a cada vez pior. Irmãos, quando Deus nos criou, o pai olhou para a mãe e a mãe olhou para o pai, dizendo: façamos o homem à nossa imagem. Uma vez que Deus e Elohim olhou um para o outro, qual é o ambiente mais ideal para nós? É Deus. Ao criar os seres humanos, Deus Elohim olhou um para o outro e criou-os. Por isso, nunca devemos deixar Deus. Vou deixar Deus e tentar viver feliz. Irei para o mundo e entregar-me a uma vida imprudente e dissoluta. Na realidade, nunca será assim. É por isso que as palavras da Bíblia são a verdade. Como todas as coisas serão cumpridas de acordo com essas palavras, devemos sempre nos alegrar em Deus, desfrutar da felicidade em Deus e dar graças a Deus. Pensemos no caso de Sansão, que foi distraído por uma mulher. Ele revelou como violar a lei de Deus. Não se pode usar navalha na tua cabeça. Como resultado, o seu cabelo foi rapado e ambos os seus olhos foram arrancados. Ele ficou em um estado miserável. Quando Deus estava com ele era tão poderoso que nenhum outro guerreiro lhe podia fazer frente. Mas o que é que aconteceu quando o Espírito de Deus o deixou? Ele tornou-se em nada. Temos de permanecer em Deus. Compreendamos que o momento em que podemos sempre permanecer nos mandamentos de Deus, nos ensinamentos e no próprio Deus, é o momento mais abençoado para todos nós. Vejamos o capítulo 16, versículo 1 de 1 Samuel. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, está escrito: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul? Havendo eu, o que é que Deus fez? Deus rejeitou Saul. Não quer isto dizer que Deus o abandonou. A relação de Saul com Deus já tinha sido quebrada. Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Porque é que Saul acabou por ficar nesta situação?
No capítulo 15, Deus ordenou-lhe que atacasse os Amalequitas e destruísse totalmente todos os rebanhos e manadas. No entanto, ele cumpriu apenas metade da vontade de Deus e desobedeceu à outra metade, de acordo com os seus próprios pensamentos. Uma vez que Samuel tinha ungido Saul como rei do reino de Israel, ele estimava-o e amava-o muito. Por isso, Samuel disse: "Por que não obedeceste a Deus?" Ele disse isto com um coração muito triste. Passemos ao capítulo 16, versículo 14. No versículo 14, está escrito: "Tendo-se retirado de Saul, o que é que ele tinha feito? Tendo-se retirado, o Espírito do Senhor, o que é que aconteceu depois? Da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Todas as noites, ele era atormentado por espíritos malignos e não conseguia controlar a sua própria mente. Depois de Davi ter matado Golias, o exército israelita entrou em Jerusalém, cantando o cântico da vitória. As mulheres alegravam-se e, cantando alternadamente, diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi, os seus 10 milhares. O facto de Davi ter sido mais elogiado e admirado do que Saul fez com que Saul começasse a desprezar Davi. Quando o espírito maligno se levantou dentro de Saul, este pegou numa lança e atirou-a para matar Davi. Podemos ver a vida verdadeiramente invulgar de Saul no livro de 1 Samuel. Qual foi a razão? O que é que o Espírito de Deus fez? Está escrito que o Espírito deixou. É a mesma situação em que o peixe sai da água. Quando um peixe sai da água, deixa de se poder controlar a partir daí. Saul foi um rei fiel a Deus. No entanto, depois de viver como rei durante muito tempo, tornou-se arrogante. Em vez de cumprir fielmente a ordem de Deus, usou o povo como desculpa e seguiu as suas próprias ideias. Obedecia em parte a Deus e em parte confiava nos seus próprios pensamentos. Em última análise, isto trata-se de desobediência. Por isso, o Espírito de Deus já não podia estar com Saul e afastou-se dele. Não é que Deus tenha abandonado Saul. Seria melhor dizer que Saul se afastou de Deus. Por isso, ele passou a desobedecer à palavra de Deus. Depois disso, Saul passou por muitos anos dolorosos. Sofreu de angústia mental, de ciúmes, de inferioridade em relação a Davi e do tormento de ser constantemente assediado por espíritos malignos. Por fim, no capítulo 31, ele e os seus filhos morreram na batalha contra os filisteus. Passemos a 1 Samuel, capítulo 31. Capítulo 31, versículo 1. Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, e, tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquisua, filhos de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul, os flecheiros o avistaram, e ele muito os temeu. Então, disse Saul ao seu escudeiro: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que, porventura, não venham estes incircuncisos e me traspassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então, Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Como primeiro rei de Israel, ele poderia ter sido considerado notável, mas começou a desobedecer e tornou-se orgulhoso, exaltando-se. Todo o povo e todos os comandantes militares seguiram fielmente as suas ordens.
Então, ele esqueceu-se de Deus e deixou cada vez mais que os seus próprios pensamentos tomassem a dianteira. Lembrem-se todos de que, nesses momentos, Deus se afastou de Saul. A sua relação com Deus foi automaticamente cortada, não porque Deus o deixou primeiro, mas porque Saul o deixou primeiro. A relação entre os peixes e a água, e entre as árvores e a terra, foi quebrada. Depois de Deus o ter deixado, a sua vida não estava a correr bem. No final, ele e os seus filhos também morreram na guerra contra os filisteus. E os israelitas sofreram uma derrota esmagadora. Este é o fim trágico do registro de Saul. Porque é que toda esta história do passado foi escrita na Bíblia? Estas são as sombras que estão escritas para vos ensinar. Por isso, não se devem tornar como eles. Não se deixem enganar por esses exemplos errôneos nem caiam em falácia. Nunca devem afastar-se de Deus. Irmãos, no tempo da igreja primitiva, durante a cerimônia da lavagem dos pés, com grande significado, Pedro disse: Mestre, nunca me lavarás os pés. Devia ser eu a lavar os teus pés. Como posso atrever-me a pedir-te, Deus Criador, que me laves os pés? Nunca poderei fazer isso. Jesus respondeu: Pedro, é assim. Se não me deixares lavar os teus pés, não tereis parte comigo. Pedro ficou completamente chocado. Senhor, se é esse o caso, por favor, não lave apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Irmãos, nunca nos devemos afastar de Deus. Na história de Saul escrita em o livro de 1 Samuel, Saul era verdadeiramente sábio quando Deus estava com ele. Ele era brilhante. Ele guardou diligentemente os decretos, regulamentos e leis de Deus. Tudo estava cheio de graça. Mas ele começou a desobedecer à palavra de Deus, uma a uma. A certa altura, nem sequer seguiu uma orientação verdadeiramente importante de Deus. Por fim, como Saul se afastou de Deus, a Bíblia diz-nos que ele experimentou dor e sofrimento continuamente. Como em terra há veados, flores a desabrochar e estrelas brilhantes, os peixes saltam da água e pensam: vamos para a terra. A partir desse momento, sentem dor. Sofrem até ao momento da morte. Quando Deus nos ordena, nunca me deixem, não é porque queira tratar-nos como servos. Como já vos disse hoje, este princípio está contido na providência da criação. Nós podemos ser mais felizes quando estamos em Deus. Nunca nos devemos afastar de Deus. Nunca devemos abandonar o nosso pai e a nossa mãe. Continuemos com o livro do Deuteronômio, capítulo 13. No capítulo 13, versículo 1, está escrito: Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti, e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser: Vamos após outros deuses, que não conheceste, e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova, para saber se amais o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor, vosso Deus, e Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Esse profeta ou sonhador será morto. Nos tempos do Antigo Testamento, Deus deu mesmo uma ordem tão rigorosa. Vejamos a razão. Será morto, pois pregou o que pregou. Rebeldia contra o Senhor, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão. Neste caso, o que é que significa pregar rebelião contra Deus? Fazer-nos abandonar Deus. Por outras palavras, separar-nos de Deus. Se nos separarmos de Deus, o que nos vai acontecer a nós e às nossas vidas? Não haverá felicidade.
Nós não poderemos deixar de continuamente viver momentos desprovidos de alegria e de gratidão. É por isso que Deus disse: para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor, vosso Deus, para andardes nele. Assim, eliminarás o mal do meio de ti. Afastar os outros de Deus é um pecado gravíssimo. Devo fazê-los tomar o meu partido e ouvir mais as minhas palavras do que as de Deus. Este é um pensamento perigoso. Se amamos os nossos irmãos e irmãs em Sião, onde é que os devemos fazer ficar sempre? Qual é o melhor sítio para nós? Suponham que têm o vosso peixe preferido. Mesmo que queiram brincar com ele fora de água, tirá-lo-iam para fora. Se o amamos, devemos primeiro deixá-lo ficar na água, independentemente do que quisermos fazer com ele. Da mesma forma, devemos permitir que todos os membros da nossa família celestial em Sião olhem sempre para Deus. Se houver mesmo uma pequena falha na sua relação com Deus e começarem a confiar ou a seguir pessoas em vez de Deus, grandes desgraças começarão a acontecer-lhes. Nós somos criados para sermos mais felizes quando as nossas vidas estão dentro de Deus, que é a fonte da vida. Por isso, o próprio Jesus veio a esta terra e disse: sem mim, nada podeis fazer, não foi? Sem Deus, não há nada que possamos realizar corretamente. A verdadeira felicidade nunca chegará até nós. É por isso que, em Deuteronômio capítulo 13, está escrito que devemos rejeitar sem piedade o profeta que tenta afastar-nos de Deus e expulsá-lo do meio de nós. A Bíblia até diz: esse profeta ou sonhador deve ser morto. Quão sérias são estas palavras? No Evangelho de Mateus, capítulo 7, o que Jesus disse acerca dos que praticam a iniquidade: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O que significa apartar de Jesus? Isto significa: não tereis a bênção da vida eterna, nem o perdão dos pecados. Já estáis à beira do sofrimento eterno. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pensem todos na palavra de Jesus: afastai-vos de mim. Devemos temê-lo, tal como Pedro. No entanto, aqueles que são imaturos facilmente o abandonam. Fazem coisas tão disparatadas. Nunca nos devemos afastar de Deus. Os momentos mais felizes e alegres da vida humana são quando estamos em Deus. Alguns membros deixam a igreja por causa de coisas mundanas e voltam mais tarde. Eles vieram e disseram: apercebi-me de que era muito feliz quando estava em Sião, sob a orientação do nosso pai e da nossa mãe na igreja. É frequente ouvir isto da ovelha perdida. Por isso, devemos esforçar-nos por viver sempre dentro do abraço de Deus. Quem é o Deus com quem nós devemos estar? Esforcemo-nos todos por habitar na presença de Deus Pai e de Deus Mãe. Vamos ler Apocalipse capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Em Gênesis capítulo 1, ao criar o homem, Deus Elohim olhou um para o outro e disse: façamos o homem à nossa imagem. Eles desempenharam um papel de ambiente natural para nós. Tal como Deus deu o mar como ambiente natural para os peixes e a terra para as árvores, Deus deu um ambiente natural chamado Deus para as nossas vidas humanas. Então, o que diz Apocalipse capítulo 22, versículo 17, a conclusão da Bíblia? Está escrito que toda a humanidade deve vir ao Espírito e à noiva.
Ao longo das suas vidas, procuram e perguntam: haverá mais sabedoria no mundo? Ou haverá mais conhecimento? Ou haverá maior felicidade? Ou haverá maior alegria e prazer? Por mais que examinem tudo e experimentem todo o tipo de coisas, haverá alguma coisa que se compara à alegria que nos é concedida quando estamos na presença de Deus. É por isso que o pai e a mãe chamaram os seus filhos queridos no último capítulo da Bíblia: Vinde, todos os que têm sede. Deixai vir todos os que estão aflitos e todos os que estão quebrantados em espírito. Deixai-os vir e ser curados em Deus. Avancemos para o reino dos céus de mãos dadas, sem deixar ninguém para trás. Quem nos deu esta palavra? É Deus. Deus tira a conclusão fundamental da humanidade. Além disso, o que é que Salomão disse no livro de Eclesiastes? Tudo é vaidade, mas temer a Deus é o dever mais importante de todo o homem. Irmãos, para perceberem que isto tem uma importância significativa nas nossas vidas. Alguns poderão pensar: não é óbvio que não podemos viver sem Deus. No entanto, hoje, voltemos a gravar profundamente este ensinamento nos nossos corações através da Bíblia. Esperando que, neste abençoado dia de sábado, os sons de felicidade, deleite e louvor a Deus nunca cessem. Eu gostaria de concluir este sermão. Muito obrigado.